Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau recebe a todos para a sessão itinerante Região Central, que contempla os bairros Bom Retiro, Centro, Jardim Blumenau e Ribeirão Fresco. Ao final dessa sessão itinerante, a Câmara fará homenagem a pessoas da comunidade. Informamos que essa sessão itinerante está sendo gravada e ficará disponível para acesso do público pelo canal da TVL Blumenau no YouTube e também pelo site oficial da Câmara Municipal de Blumenau, câmarablu.sc.gov.br. A Câmara Municipal disponibiliza os serviços de audiovisual e intérprete em Libras. Para garantir o serviço adequado, solicitamos que eventuais necessidades desses serviços sejam comunicadas à equipe do cerimonial. Para darmos início a essa sessão itinerante, anunciamos a composição da mesa dos trabalhos e convidamos para compô-la o presidente da Câmara Municipal de Blumenau, vereador Ailton de Souza Ito. O vereador, líder do governo, Flávio Linhares, Flavinho. O vereador Bruno Win. O vereador professor Gilson de Souza. O vereador Jean Volpato. O vereador Jovino Cardoso Neto. O vereador Dr. Marcelo Barazuol Lanzarin. Destacamos também a presença das seguintes autoridades. Senhor Jean Mantal, representando o deputado estadual Napoleão Bernardes. Ex-vereador Jean Beltrame. Convidamos para compor a mesa o vereador Adriano Pereira. Justificaram a ausência por motivo de conflito de agenda os vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, vereador Diego Nazato, a vereadora Silmara Miguel, o vereador Alexandre Matias, por motivo de saúde, o vereador Bruno Cunha, por motivo de conflito de agenda, e o vereador Almir Vieira, por conflito de agenda. Gostaríamos, desde já, de agradecer toda a comunidade aqui presente, à imprensa. Um agradecimento em especial à SCI Sistemas, seus sócios fundadores, senhor Everton e Ellington Marçal, que gentilmente nos acolhem nesse confortável espaço para a realização desta sessão itinerante. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro que chegou e desbravou tuas riquezas, e tanto brilhou os teus caminhos e sempre preservou tuas belezas. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo leito do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome
esquecer. O orgulho faz do peito moradia dos que amam essa terra abençoada, cidade, jardim da alegria. No teu povo a beleza está plantada. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau, nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau, nunca vou te esquecer. Passo a palavra e a condução dos trabalhos ao presidente da Câmara, vereador Ailton de Souza Ito. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de um agradecimento especial a SC Sistemas, senhor Eliton Massal, obrigado por ceder esse espaço importante aqui no bairro do Centro. A gente fica feliz que tem empresários e empresas que querem ouvir os vereadores e trazer a população para que ela possa reivindicar melhorias em seus bairros, dentro do seu espaço, de sua empresa. Por haver quórum regimental sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião itinerante, iniciando os nossos trabalhos. Destaco inicialmente que a presente sessão itinerante foi motivada pelo requerimento 1493/2025, autoria da mesa, ao qual foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares blumenenses. Com o objetivo, aproximar a comunidade da região central, contemplando os bairros Bom Retiro, Centro, Jardim Blumenau e Ribeirão Fresco. Das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Blumenau, bem como discutir melhorias nessas comunidades. Momento de reflexão. Eu convido o vereador Marcelo Lanzarin para fazer um momento de reflexão sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Muito boa noite a todos. O Estatuto da Pessoa Idosa, que foi promulgado através da Lei 10.741 de 2003, traz no seu artigo 8º do direito à vida a seguinte redação: o envelhecimento é um direito personalíssimo e proteção à vida e à saúde. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos dessa lei e da legislação vigente. Artigo 8º do Estatuto do Idoso. Ok, vereador Marcelo, obrigado. Também quero aqui agradecer também nosso querido amigo Giovanni Vitória, presidente da Associação de Moradores, amigos do bairro Bom Retiro, que também solicitou que a gente viesse ocupar o espaço aqui na região ao qual abrange sua associação, para ouvir as demandas de sua comunidade. Obrigado, Giovanni, por ter nos convidado, e com certeza a gente vai fazer todos os encaminhamentos, hora que hoje, na noite, encaminhado. Leitura do expediente. Solicito o vereador Bruno Vim para que faça a leitura do expediente. Reunião itinerante, 30 de julho de 2025, resumo do expediente. Matérias do Legislativo, indicações dos vereadores Ailton de Souza, Ito, Almir Vieira, Bruno Cunha e Jean Volpato. Ao Executivo. Obrigado, vereador Bruno Vim. As indicações dessa sessão são direcionadas aos bairros Bom Retiro, Centro, Jardim Blumenau e Ribeirão Fresco. Tribuna Livre. Senhoras e senhores, em conformidade com o artigo 105, inciso 7 do Regimento Interno, passamos a ouvir os representantes da comunidade inscritos na Tribuna Livre. Eles terão um tempo de até 3 minutos. Quando der os 3 minutos, alguém vai me avisar, eu vou clicar esse sininho, aí terá mais 1 minuto e pouco para tentar finalizar a fala na noite de hoje.
se porventura não finalizar, nós vamos deixar concluir a fala, mas que não se alongue acima de 5 minutos, porque senão daí ia ficar muito tarde para a gente fazer as homenagens. Nesse momento, o primeiro inscrito na noite, Sr. Wellington Marçal, sócio fundador SCI Sistemas. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aqui a presença de vocês aqui na nossa casa, na nossa empresa. Agradecer aos vereadores da nossa cidade. A gente julga que é muito importante essa aproximação, né, da vereança com a comunidade, né? Então, a gente encara isso como realmente algo muito especial. Estamos muito contentes com isso, eu e meu irmão, né, que somos fundadores da SCI Sistemas, uma empresa hoje em nível nacional, na área de tecnologia, empregando aí em todo o Brasil mais de 1.000 profissionais, 500 desses em Blumenau, e com mais de 18 mil clientes, né, hoje se posicionando como uma das líderes do mercado no Brasil, com tecnologias na área contábil, LGPD, administração de condomínios. Tá? E queria deixar aqui uma mensagem para os vereadores, que os vereadores estejam sempre olhando para Blumenau, pensando também, não só nas outras áreas que são fundamentais e de base importante, como saúde e educação, mas também a área de tecnologia. Nós temos aí um início de um trabalho de um distrito de inovação em nossa cidade, né, já com edificações, e eu acredito que a tecnologia é muito importante para a nossa cidade, até pelo nosso relevo, né, a gente não tem condições de atrair grandes indústrias para cá, com muitos funcionários, mas as edificações, as empresas de tecnologias comportam para a nossa cidade. E as empresas de tecnologia elas trazem bons salários, e com isso dá qualidade de vida à nossa comunidade. Também ajudando na estrutura da cidade, na estrutura de educação, estrutura de transporte e tudo que envolve uma comunidade. Então, assim, a gente pode evoluir muito. Blumenau é um polo natural de software, né? Graças à indústria têxtil, ao CETIL, né? Lá nos anos 60, 70, e mais a FURB, a nossa universidade, que acabou expandindo a tecnologia, e hoje a gente tem mais de 2.000 empresas de tecnologia em Blumenau, e a gente pode muito mais, né? Então, assim, eu gostaria muito que os vereadores tivessem sempre alinhado nesse pensamento, juntamente com a prefeitura, para que a gente evolua nessa área de tecnologia, que eu julgo que é muito importante para a nossa cidade. Quanto mais empresas de tecnologia em Blumenau, mais a gente vai puxar empresas de grande porte, né, para a gente ter esses profissionais em nossa cidade, trazendo mais qualidade, trazendo tecnologia também para a área de saúde, educação e tudo que a gente precisa, né? Então, é isso aí. Eu queria deixar só essa mensagem para vocês aí, que pensem sempre com carinho na área de tecnologia, que eu acredito que é muito importante para o nosso município. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, senhor Wellington Marçal, representante SCI. Com certeza faremos todo o encaminhamento. Os vereadores debatem muito lá na nossa Câmara Municipal, referente à tecnologia, para ampliação em todas as regiões, que é muito importante. Hoje o progresso é a internet e a tecnologia, precisamos sempre estar renovando. Mas parabéns, querendo também relatar, gente, que todos os encaminhamentos que vocês estão fazendo aqui hoje, que vai sair na tribuna, tem gente já anotando, já na entrada já foi anotado, depois temos a gravação também da sessão, iremos os 15 vereadores em conjunto fazer o encaminhamento executivo, num único requerimento, uma indicação, e depois mandaremos também para cada cidadão aqui que se inscreveu aqui e solicitou as demandas. Nesse momento, segundo morador inscrito aqui da região, Giovanni Vitória, presidente da Associação Moradores e Amigos do Bairro Bom Retiro. Amabre. Seja bem-vindo, fique à vontade. E aí?
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, demais autoridades já mencionadas e a comunidade do bairro Bom Retiro e das outras regiões que estão presentes. Eu gostaria inicialmente de agradecer a sensibilidade do presidente Ito, atendendo ao nosso pedido para realizar a sessão itinerante aqui no bairro Bom Retiro. É uma oportunidade única para a gente trazer a nossa realidade mais próxima de vocês e para que a gente consiga atender às nossas demandas. Nós moramos dos 35 bairros da cidade, nós somos o penúltimo bairro com menor população. Somos 1.100 moradores, segundo o último censo. O Vale do Inhamental, ou Vale do Inhame, como era conhecido até 1956, graças à abundante quantidade de inhame na época, às margens do Ribeirão Bom Retiro, né, como era conhecido, ele é um vale estreito, onde todas as águas desaguam no estreito Ribeirão Bom Retiro. E nós nos orgulhamos de ser hoje o maior cinturão verde, o pulmão verde da região central, nesses 1,31 quilômetros quadrados de área que nós temos aqui no bairro. E ainda reúne um dos maiores conjuntos de edificações tombadas e muito bem preservadas pelos proprietários aqui no bairro. São 25 imóveis tombados aqui no bairro. Nós somos conhecidos nacionalmente pelos seus casarões do início do século XX e por sediar a matriz da Companhia Hering. O Bom Retiro, nos últimos 30 anos, alterou o seu perfil socioeconômico. Ele deixou de ser só uma região com características familiares e passou a dividir seu espaço com empresas da área de serviço. Nós somos hoje referência na área de tecnologia com a SCI, na saúde com o IoT, com a Ecomax, com a Renalvida e uma série de clínicas de fisioterapia, reabilitação e até de PETs. Os edifícios residenciais também passaram a compor o nosso cenário, né, bucólico aqui no bairro, onde ainda se consegue respirar puro e sentir o cheirinho da natureza, mesmo próximo aqui da região central. O Bom Retiro é destaque na sustentabilidade com a Aerofios, que transforma resíduos têxteis em produtos para artesanato, crochê, bordado e tudo mais. Nós também somos o berço do cooperativismo. Foi aqui que nasceu a Viacred e foi aqui que também nasceu a Cooper, com as cooperativas de abastecimento da Companhia Hering e a cooperativa de crédito da Companhia Hering. É um convívio harmonioso de moradores, empresas, a gente preservando o meio ambiente e esse enorme patrimônio histórico que nós temos preservados. E, ao contrário do que se diz por aí, Bom Retiro não é apenas um bairro de pessoas ricas. E nossos limites não se limitam apenas à rua Hermann Hering, o famoso morro, e a Bruno Hering, o famoso morro da companhia. Nós temos aqui 25 ruas no total. E boa parte delas é ocupada por antigos operários ou já a segunda ou terceira gerações de funcionários da Companhia Hering ou do antigo Curtumiote, numa época que as empresas incentivavam os moradores a trabalhar próximo da empresa. Como eu falei, aqui a gente ainda respira muita história e ar puro, com a geração de empregos e com uma visão bem sustentável. Mas, meu caro presidente, e demais vereadores, autoridades e a comunidade, nem tudo aqui são flores. Nossas encostas preservadas nos encantam, mas também já nos trouxeram muito medo. Aqui os deslizamentos ocorrem a cada década, são cíclicos. Em 2008, por exemplo, vidas quase foram ceifadas. Hoje convivemos com pelo menos 24 cicatrizes nas nossas encostas, de deslizamentos ocorridos em 2008, em 2011 e em outras décadas. E mais recentemente também tivemos alguns. Até numa entrevista que eu fiz para o Viver Bom Retiro com o geólogo Juarez Almon, ele nos alertava que é preciso dar uma freada na densificação urbana aqui do Bom Retiro, né? Sobre o risco de, no futuro, a gente estar preparando uma bomba relógio, em função até da nossa geografia, da nossa geologia aqui.
Todos esses aspectos reforçam a importância de termos a maior consciência e evitar a ocupação dessas encostas. Importante salientar ainda, presidente, que temos plena consciência sobre a necessidade da cidade crescer e se desenvolver, e que o bairro Bom Retiro está na mira das incorporadoras em razão dos inúmeros imóveis valorizados. Nós não podemos aqui ser taxados de ecochatos, muito pelo contrário. Apenas pedimos aos gestores municipais que mantenham os critérios atuais utilizados na aprovação de projetos de novos prédios, com limitação de altura dos prédios que vierem a ser construídos e projetados no futuro. E que a infraestrutura para atender essa demanda, esse aumento de demanda, venha junto, algo que não ocorre hoje. Transformar o Bom Retiro numa selva de pedra, exemplo do que a gente está vivenciando em outros bairros, seria um desserviço para a nossa história e traria outras consequências ainda mais sérias em relação à questão viária, entre outras tão complexas. Dito isso, senhor presidente, senhores vereadores, venho a essa tribuna para pedir o apoio, o empenho do Legislativo blumenauense para que nos ajudem, junto aos senhores deputados estaduais, federais, senadores, no governo do Estado e até no governo federal e municipal, para que destinem recursos para algumas obras que tanto necessitamos. Eu já tive a oportunidade de apresentar mais cedo, nos atendimentos individuais, algumas dessas demandas, umas de menor tamanho, outras nem tanto. A lista da pedida é enorme, mas sabemos que o orçamento municipal tem cobertura curto, e é por isso que nós necessitamos do aporte desses recursos, tanto na esfera federal como estadual. Nesse momento, eu elencaria, presidente, mais alguns minutinhos? Nesse momento, eu elencaria para vocês algumas das maiores prioridades e peço que nos ajudem, junto aos seus deputados, senadores, e mesmo nas esferas estaduais, municipais e federais, para que a gente possa conseguir esse recurso, seja por emenda ou recursos em orçamentos. E peço também o apoio de vocês para que sensibilize o município, para que olhem com mais carinho para o Bom Retiro. E eu confesso, como presidente da Associação dos Moradores dos últimos 4 anos, que dá inveja em ver maiores bairros recebendo obras e a gente nada. Posteriormente, me coloco à disposição aos vereadores, com os vereadores interessados em ajudar e detalhar cada demanda. Então, eu vou enumerar algumas aqui para finalizar, presidente. Daquelas que a gente precisa de recursos, que a gente sabe que o cobertor da prefeitura é curto. Nós precisamos, presidente, recursos para revitalizar a Vitor Ering. É a Rua Velha, que todo mundo conhece, quem vem pelo lado do hospital, né, que a gente chama, alguns mais antigos chamam de Rua Velha. E, junto com isso, o projeto que já está em desenvolvimento na Secretaria de Obras e Planejamento do nosso binário, que vai alterar todo aquele fluxo naquela região ali. Já existe o dinheiro para o projeto, mas falta o dinheiro para a obra. E isso demanda tempo também. Provavelmente esse ano só o mesmo projeto. Nós precisamos de recursos para reperfilar o asfalto, tanto da Herma Ering como do Morro da Companhia, da Bruno Ering, que ali também está uma lástima, né? Tem locais onde a calçada está mais baixa que o asfalto de tanto tapa-buraco que já foi feito ao longo dos últimos anos. Nós convivemos há mais de 30 anos com alagamentos constantes na Richard Rollets, uma obra simples que custaria algo em torno de R$300 mil, que prevê a mudança da canalização ali, que hoje vai para o Ribeirão, até a ponte da Vitor Ering. Isso é o que está em estudo na prefeitura. Na última conversa até que eu tive com o secretário de Obras, o Dirk, ele nos informou que isso estaria contemplado nessa obra de revitalização da Vitor Ering. Só que a gente gostaria, se possível, que antecipasse essa obra, que não dá para esperar. São 30 anos convivendo com alagamento, senhores vereadores. E os moradores e as clínicas e até um restaurante instalado lá não aguentam mais. A cada chuva mais forte, a rua do nada alaga. Pedimos aos senhores também recursos complementares para a pavimentação da rua Augusto Otti. Já está nos cofres da prefeitura um valor de R$200 mil, referente a uma emenda do deputado Ismael dos Santos, e nós temos uma obra de aproximadamente R$1.600.000 do total. Nós temos dificuldade de fazer ela via mutirão, em função das áreas lá de APP,
de pessoas que, inclusive, hoje estão já são mortas, tal, e pessoas que não vão aderir ao mutirão. Para que a gente consiga pavimentar a área mais crítica da rua, que é a parte baixa, onde não exige tanta obra de engenharia, nós precisaríamos, para complementar esses 200 mil, mais 400 mil reais. Então, já daria para dar um start esse ano, se fosse possível. Esse projeto já está pronto na Prefeitura, basta apenas o complemento desse recurso. Outro pedido, recurso para pavimentar a Francisco Quinoc, a Voluntários da Pátria e a Rua Porto Alegre. São as 4 ruas que hoje também têm dificuldade de pavimentar em função das situações que eu falei, da dificuldade de mutirão. E a requalificação do pavimento em concreto da Rua Frei Ernesto Emendorfer. Nós temos dificuldade de colocar alguma melhoria nessa pavimentação, porque ela foi feita no final da década de 70 em concreto por uma incorporadora e depois transformada em rua. E a Prefeitura alega que não faz manutenção em piso de concreto. Nós pedimos ainda celeridade no processo da nova licitação para concluir a pavimentação da Rua Recife. A obra começou no ano passado, com recursos do deputado Ivan Nats. Infelizmente, ela foi paralisada por falta de capacidade técnica da empresa que foi licitada. E uma nova licitação teria que ser feita. Então, eu diria que, na última informação, é que talvez até metade do ano teríamos essa licitação. Mas os moradores na área mais crítica da rua têm essa dificuldade ainda e está sem pavimentação. Desassoreamento do leito e das margens do nosso, e a limpeza das margens do nosso ribeirão. A última limpeza das margens desse ribeirão foi feita no Natal de 2019. E, pelo que nos recordamos, há pelo menos 15 anos nunca mais foi feita a limpeza do leito do ribeirão, onde a gente encontra muitos bancos de areia, entulhos e algumas intervenções que já passei no atendimento individual para dar BRK em relação à rede de esgoto. Por fim, já passei também no relatório, um dossiê, nós precisaríamos, um sonho antigo, que foi realizado após 12 anos, engavetado na Prefeitura, com recursos do Coplan, que se corrigisse várias não conformidades que eu já passei no atendimento individual da nossa sonhada área de lazer. Existem algumas situações que precisam ser resolvidas e, da mesma forma, tão logo sejam resolvidas, que a comunidade possa, enfim, usufruir da forma correta dessa área, mas antes, inaugurar, pois é fruto da nossa luta, da nossa briga, para que isso se tornasse realidade. Foi um pouco longa essa manifestação, presidente, peço desculpas, mas era necessária, já que nem sempre temos essa oportunidade de estarmos tão próximos, né? Inclusive com os vereadores aqui no bairro. E, para finalizar, então, eu reitero, mais uma vez, o agradecimento ao presidente, aos demais vereadores, a toda a equipe da Câmara de Vereadores que nos atendeu aí nas últimas semanas, no que a gente pôde ajudar, nós ajudamos. E eu queria presentear o presidente com o livro Conversa com Ingo Ehring hoje, que foi gentilmente oferecido pela Fundação Hermann Ehring e pelo Museu Ehring. Eles têm história. Obrigado, Giovanni e Vitória. Eu sei que o senhor se alongou um pouco, mas como eu tenho um momento da presidência, um tempo extra, então deixei o senhor seguir para que pudesse finalizar suas reivindicações na noite de hoje. Nesse momento, terceiro cidadão, não é aqui da região, mas tem acompanhado todas as sessões, o vereador Jens Mantal, representando do deputado Napoleão Bernardes. Giovanni Vitória, quem sabe, aí já vem uma notícia boa para vocês. Quem sabe? O deputado mora aqui na região e tem bastante emenda, quem sabe, vem a notícia boa. Fica à vontade, nosso ex-vereador Jens Mantal. Boa noite, presidente Ito, demais vereadores, a nossa saudação, parabéns mais uma vez, estando mais próximo da comunidade. Eu quero saudar aqui também o Everton e o Wellington Marçal,
pelo qual o deputado já esteve em conversa com aqui a empresa SCI Sistema, que abre gentilmente para que nós pudéssemos ouvir os legítimos anseios desta comunidade. Saúdo também o presidente aqui, o Giovanni, e todos os moradores aqui do Bom Retiro. Dizer que nós, do esforço também pelo deputado, nós conseguimos o valor de R$200 mil aqui para a Associação Renal, que foi entregue já para a comunidade aqui, que precisa tanto desse apoio também, recursos. E para com os pleitos, meu amigo presidente Giovanni Vitório, nós estamos esperando apenas uma das ruas que Vossa Excelência colocou aqui nesta noite. Nós estamos esperando só os valores do projeto da Voluntários da Pátria. Infelizmente, não conseguimos fazer entre os moradores, mas a adesão suficiente, iniciaram o pagamento. Estamos esperando agora o projeto para ver o valor total dessa obra. Por quê, presidente? Porque não basta apenas uma parte desses valores a serem sempre passados. O senhor e os demais vereadores sabem muito bem do trâmite que hoje a Prefeitura faz com todos os parlamentares. Então, uma rua custa 500 mil, que também o parlamentar possa trazer o total dessas verbas para determinadas ruas, porque nem sempre os recursos são suficientes da Prefeitura para complementar. Então, nós estamos esperando que uma das ruas que Vossa Excelência colocou aqui nesta noite, com certeza a gente vai se empenhar no sentido de buscar, de uma forma ou outra, recursos para que também essas e outras ruas possam futuramente serem contempladas, e o nosso gabinete aqui na Rua 7 de Setembro se coloca à disposição. Muito obrigado. Obrigado, vereador, ex-vereador Ian Mantal, assessor do deputado Napoleão Bernardes, que possa realmente, final de ano, contemplar essa e talvez mais algumas ruas, emenda de R$16 milhões, quem sabe possa olhar por essa comunidade. Nesse momento, eu chamo a senhora Lenir Alves, referente praça na entrada da Rua Terezinha. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores e boa noite a todos aqui presentes. A minha reclamação hoje seria só sobre a nossa pracinha mesmo, que nós ganhamos ela, né? Já faz mais de 10 anos que a gente está pedindo por ela, e ela veio só aqui com alguns problemas, né? Ela fica no Ribeirão, né? Ela foi feita na entrada da Rua Teresina, que tem o nosso Ribeirão. E o que aconteceu? No final dela, eles deixaram ali aberto. Então, quer dizer, as crianças vão usar, elas vão usar, a gente também vai usar. Só que sem proteção. Então, eu acho que eles deveriam, né, dar mais atenção a isso. E outra coisa também, a nossa quadra de esportes, ela tá com tela. Só que o que acontece? A tela é muito pequena. E aí, o que está acontecendo? As crianças estão, né, brincando, jogando bola lá, e a bola está caindo ou dentro do Ribeirão, ou está caindo na casa do vizinho, que o vizinho já começou a reclamar. Então, quer dizer, a gente nem começou a usar ela ainda, porque não tivemos inauguração, que eu acho que também é uma outra coisa com falta de respeito, porque todos os lugares, todas as coisas que são feitas aqui em Blumenau têm inauguração, e a nossa praça não teve. Então, o Giovanni, que é o nosso, né, vice-presidente, é ele que foi atrás, conseguiu que a Ecomax vai cuidar da nossa pracinha, mas vai só cuidar, só manter ela limpa, não, né? As outras coisas provavelmente vai ser pedido para a prefeitura fazer isso. Só que eu queria uma atenção especial para nós, que como a gente, né, demorou muito para ter essa praça, então agora a gente também queria poder usufruir dela. Boa noite a todos. Obrigado, dona Leni. Com certeza faremos esse encaminhamento ao Executivo. Nesse momento, chamo o senhor Paulo Mundi, síndico, alagamento da Rua Nereu Ramos. Nosso ex-secretário da Fundação de Esportes.
Boa noite, presidente. Em nome do presidente, eu cumprimento a todos os excelentíssimos vereadores aqui presentes, particularmente aos moradores aqui da região do Bom Retiro, da Rua Nereu Ramos, da Alameda e da Rua Floriano Peixoto. Rapidamente, presidente Ito, desde 1973 eu fui residente na Rua Floriano Peixoto, na subida do Morro do Pedro II. Depois eu me ausentei um pouco e voltei para a região, hoje resido na Nereu Ramos, desde 2007, ou seja, vai para quase 20 anos, e completando com os outros 30, por mais de 50 anos que eu vivo e convivo com essa região. E nunca tive a oportunidade, eu gostaria aqui de não transformar essa sessão em reivindicatória, mas eu acho que as coisas boas também têm que ser enaltecidas. Então, cumprimentar a mesa diretora e aos vereadores por essa iniciativa, porque em 53 anos da minha convivência na região da Alameda, Floriano, Nereu e Alameda, é a primeira vez que nós temos a oportunidade de termos aqui mais de 60% dos vereadores, né, ouvindo a comunidade. Então, isso é muito bom. Eu gostaria aqui de solicitar à mesa diretora e aos vereadores que fortalecessem essa questão do fortalecimento das associações dos moradores, que é extremamente importante, e não transformar essas sessões só em sessões de reivindicação, mas sim que a gente tenha uma oportunidade de franca e aberta, olho no olho, para que a gente possa discutir e trazer algumas demandas para a nossa sociedade. Indo ao nosso ponto, presidente, eu sou síndico do meu prédio, do condomínio Aristocrata, faço parte de um grupo de 75 síndicos de prédios dessa região, e quando o Giovanni fez, e o gabinete do presidente nos fez o convite para vir, eu repliquei esse convite para os 75, e eu acho que seria uma grande oportunidade de a gente juntar são 75 representantes de comunidades, de moradores que convivem com problemas, soluções, mas que também têm oportunidades de desenvolvimento. Como eu não sei, mas eu não estou aqui falando em nome desses síndicos, eu só estou me inserindo dentro desse processo. Que eu saiba, a Alameda e a Nereu não têm uma associação formalmente estabelecida, mas me animou em vir aqui e de retomar um projeto já de 10 anos atrás, de tentar fortalecer e revigorar a criação da associação dos moradores da Floriano Peixoto, da Nereu e da Alameda. Especificamente para a nossa demanda, presidente, nós temos um problema seríssimo na Nereu e na Coronel Vidal Ramos, na Rua do Pedro II e etc., sobre questão de alagamentos, na questão das enxurradas, principalmente no verão. Eu não consigo entender, o Giovanni falou aqui do Ribeirão, do Bom Retiro, eu sou da época ainda do canal do Bom Retiro. Quando eu vim morar aqui na Floriano Peixoto, se falava no canal do Bom Retiro, que passava nos fundos do nosso prédio ali. E hoje, na Nereu Ramos, segundo nós temos informação, existe uma galeria no meio da Floriano Peixoto, com mais de 2,40 metros de altura, por mais de 2 metros de largura, e as bocas de lobo, presidente, são desse tamanhozinho. Então, toda a água que desce do Morro do Pedro II e tal, que canaliza pela Coronel Vidal Ramos, ela vai para Nereu Ramos e alaga desde o Pedro II, ali nós temos duas instituições de ensino, que é o Pedro II e a universidade, Nós temos várias clínicas ali, é de acesso ao hospital, e sistematicamente nós estamos tendo esse tipo de problema. Que acreditamos que uma obra, não tenho ideia de valor, mas que se aumentasse a boca de lobo, a captação dessa água e direcionar essa água para dentro desse canal que tem, e é o canal que, se olhar pela Nereu Ramos, é o que desemboca lá na Beira-Rio. Então, eu acho que vazão, oportunidade de vazão, tem. Eu acho que seria uma questão de adequação, só uma questão de detalhezinho, na esquina do nosso prédio ali, do condomínio Aristocrata, nós fizemos um aumento da boca de lobo e fomos notificados pela prefeitura dizendo que nós não podíamos fazer aquilo.
né? Só que nós sofremos tudo porque a água que desce do Morro do Pedro II e tal, ela canaliza principalmente na nossa esquina. Né? E ali a água sobe em questão de 15 ou 20 minutos, ela sobe 60, 70 centímetros. Já foram perdidos carros e tal, enfim. Então, essa seria a nossa manifestação, né, inclusive de vários moradores dali. E a outra questão do trânsito, né, hoje da Alameda, da Nereu e da Floriano Peixoto, que acaba, né, desembocando aqui também na Hermann Hering. 7 horas da manhã não se anda, das 7h30 não se anda, das 11h30 não se anda, da 1 da tarde não anda, às 5h30 da tarde não anda, às 7 horas, 7h15, a gente consegue andar. E ali nós temos o Barão do Rio Branco, nós temos o Colégio do Pedro II, nós temos a universidade, nós temos o hospital. Não é? Muitas vezes eu já presenciei a necessidade do deslocamento de ambulâncias vindo da Garcia, do Grande Garcia, do Progresso, para se deslocar para o hospital, e não tem por onde ir. Então, não sei qual seria a solução, que Blumenau é meio complexo, mas eu gostaria de deixar registrado, presidente, essas duas solicitações, que seria essa questão dos alagamentos da rua da Nereu Ramos, que se estende para a Floriano Peixoto e, consequentemente, né, Giovanni, vem trazendo esse problema aqui para o Bom Retiro também. Tá? Mais uma vez, presidente, vereadores, muito obrigado pela oportunidade. E que isso seja, que eu não leve mais 53 anos, né, que eu estou com 71 agora, né, para que a gente possa ter a oportunidade de conversar face to face, né, olho no olho com cada um de vocês. Muito obrigado e parabéns também aos moradores, né, que também é uma coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos motivar as pessoas a participar desse tipo de evento, tá, para que isso não se transforme só numa sessão de reclamação, sim, mas sessão, né, de que a gente possa ajudar com ideias e com sugestões. Muito obrigado e parabéns também a todos que estão aqui presentes. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Paulo Mundi. Referente às associações de moradores, recentemente houve a posse da Uniblan, e esse foi um assunto bastante debatido na posse. Inclusive, tínhamos um representante da vice-prefeita que se mobilizou a fazer agenda com a Associação de Moradores. Então, vai ser retomada essas agendas com a Associação de Moradores para que possa atender também o gabinete da vice-prefeita todos esses encaminhamentos, mesmo que a gente já vai fazer os encaminhamentos. E também me comprometo, não só eu, demais vereadores, vamos fazer um encaminhamento coletivo, de conversar com o secretário de Obras, o Dirk, ele está de férias até a semana que vem, que ele possa vir aqui em loco com o senhor, com o Giovanni, que abrange aqui a Associação de Moradores, que essa informação é muito pertinente. Se tem uma tubulação que pode ter vazão, tem que sim tentar ligar nessa tubulação, porque eles têm os projetos, eles sabem certinho onde passam também toda a tubulação. Então, vamos trazer ele aqui pessoalmente para ver esse encaminhamento. Na sequência, chamamos o senhor Tarcísio Luiz Curbani, referente a problemas do bairro. Boa noite, senhoras e senhores, autoridades. Meu nome é Tarcísio Luiz Curbani. Os pontos que eu queria elencar seria a questão de mobilidade. Tanto a mobilidade viária seria um dos veículos, né? Quanto à mobilidade de pedestres, ciclistas. Como eu sou motorista, sou pedestre, sou ciclista, então a gente conhece os problemas que tem no bairro também. O nosso principal problema é que, se nós quiséssemos deslocarmos de bicicleta para o centro, teríamos que passar por cima das calçadas, porque pelo meio da rua é complicado. O trânsito, a estrada é estreita, certo? E nós teríamos que utilizar as calçadas. Muitas calçadas dessas, nós temos que parar a bicicleta, desmontar dela para poder passar por entre o poste e os muros. A minha sugestão, talvez, seria, fizesse uma análise e em determinados locais, a prefeitura pudesse indenizar o morador para que ele pudesse afastar o muro dos postes para que a gente pudesse ter a mobilidade melhor. Outra questão, se tivesse algumas pessoas, né, que quisessem se deslocar, que fossem cadeirantes, não seria impossível o cadeirante ir,
pela calçada, ele teria ido pelo meio da rua. Então, seria um transtorno muito grande. A outra questão que já até foi comentado pelo Giovanni é a questão das calçadas e a rua. Em muitos lugares, as ruas, né, a via de rolamento, ela está mais alta que a calçada. Isso pode ocorrer um grande problema quanto à segurança dos pedestres. Se o carro ele se desloca um pouquinho, ele não tem onde parar, ele vai passar por cima da calçada e vai acabar atropelando ou acontecer algum acidente muito grave. A minha sugestão nesse ponto é essa. Então, como as nossas calçadas são muito antigas, as moradias são antigas também, já naquela época eram muito estreitas. Então, não foi feito algum trabalho para podermos afastar mais essa calçada, deixar com mais espaço, né, para que a gente pudesse ter um deslocamento melhor, mais seguro. Não é que vai evitar algum acidente, mas pode ocorrer acidentes depois que acontece. Pô, se nós tivéssemos feito algum estudo nesse sentido, para podermos melhorar esse trânsito, né, tanto de pedestres, de ciclistas, até motos elétricas que estão em cima da calçada, e os carros seriam mais adequados para nós, né? E eu creio que não só aqui no bairro, como tem muitos bairros também, que a gente percebe que tem esses problemas. As calçadas, todas muito irregulares. Se vocês pudessem ter oportunidade de um dia se deslocar a pé do centro até o final do bairro aqui, poderiam perceber que há diversas irregularidades nas calçadas, deslocamento, em termos de altura e largura das calçadas. São coisas que causam muitos problemas para nós. A insegurança até em cima da calçada para nós é muito grave. A gente sempre tem que ficar, a hora que a gente vem caminhando para o centro, tem que ficar olhando para trás, se algum carro não vem subir na calçada, coisa parecida, né, como já aconteceu, de se perderem, né? A outra coisa que eu gostaria de dar uma ideia, talvez, como o nosso bairro já tem um cinturão verde aqui de Blumenau, praticamente, talvez incentivasse algumas empresas, algumas até residências, que pudessem fazer, digamos, uma arborização, plantar umas árvores para dar um toque melhor, um ambiente mais, assim, vamos dizer, melhor visual, né? Que eu acho que é importante isso até para a cidade em si, que pudesse ter algum incentivo que algumas empresas ou até residências de pessoas físicas pudessem ter espaços livres que eles pudessem plantar alguma coisa, uma árvore para dar um enfeite e para ajudar também o ambiente em si. E eu percebo também muitas vezes que eu ando nas ruas a questão dos lixos. Não temos ainda, digamos assim, uma educação sobre a natureza. O que acontece? Eu vou jogar o reciclado junto com o lixo, porque o reciclado que passa ali, pega o reciclado propriamente dito, que está separado, coloca tudo dentro do lixo e leva embora. Acontece com os contêineres que tem na nossa cidade também. Já foi visto, já foi verificado, já foi apresentado isso diversas vezes, que o caminhão do lixo ele recolhe tanto do reciclado como do lixo, eles colocam tudo num contêiner, num caçamba só e leva embora. Então, eu penso que dali não adianta a gente tentar separar o reciclado com aqueles contêineres e o lixeiro simplesmente pega e carrega tudo embora, tudo no lixo. Não separa o que é reciclado, não leva o reciclado e leva só os lixos. E outra coisa que eu gostaria de solicitar, sim, é na parte de educação. A gente percebe que eu estudei, já sou antigo, então, na minha época, nós tínhamos a famosa educação moral e cívica. Eu penso que a educação moral e cívica poderia ser exigido num currículo escolar para que tenha assim uma educação de fato, né? Porque o que acontece? Hoje nós temos que usar muito a questão de nós temos que respeitar a diversidade, etc, etc. Eu creio que isso, cotas, né? Eu creio que isso tudo seria desnecessário se nós tivéssemos a educação de respeito às pessoas. Não importa se a pessoa é clara, escura, se ela é a opção sexual dela, entende? Não importa isso. Teria de respeitar a pessoa em si. Então, o que a gente faz? O que está acontecendo? Nós estamos separando muito o que é o rico, o que é o pobre, o que é o negro, o que é o branco. Entende? Isso não teria necessidade se nós tivéssemos educação moral e cívica. E o civismo também é muito importante. O que acontece hoje com os jovens? Que a maioria dos jovens que eu percebo, falar sobre política. Não, política eu não quero saber de política, porque são tudo rolo, não sei o quê, eles não são honestos, e políticas são... vocês sabem, nós também sabemos, que o que são os políticos? Os políticos só querem chegar lá no poder para poder ganhar dinheiro e se aposentar cedo. Isso é o geral que se comenta, certo? Mas o que acontece? O pessoal hoje, os jovens não se interessam em política, eles não querem saber de política, então seria interessante, educação moral e cívica, o civismo entra a política ali no meio.
Eu penso que interessante seria vocês poderem, através do Ministério da Educação, poder incluir essa matéria no currículo escolar, que é muito importante para nós. Ele abrangeria muitas coisas e poderia resolver muitos problemas que hoje, infelizmente, nós temos que, digamos assim, aturar, né? Ok? Obrigado a todos. Parabéns, senhor Tarcísio. Estava falando com o professor Gilson, que passou algo na nossa memória, educação moral e cívica, e PT para o trabalho, também tinha essas matérias antigamente, bem colocado. Vamos, na medida do possível, fazer esse encaminhamento, que estudem essa possibilidade. E os outros encaminhamentos ali, a gente também vai ter discussão do novo plano diretor da cidade de Blumenau, e com certeza aqui no bairro também vai ser debatido muitos encaminhamentos para que possa ser feita novas adaptação aqui que possa voltar à atualidade. Os cadeirantes com certeza terão bastante prioridade. Aí a discussão lá atrás com a própria associação, quando começar a discussão do plano diretor, que possam levar essas demandas para os vereadores, que a gente possa fazer emendas, porque a gente possa realmente dar essa qualidade de vida que vocês tanto merecem. Nesse momento, passamos a ouvir os vereadores. Chamo o vereador Marcelo Lanzarin, do bloco PP, com tempo de até 3 minutos. Como o vereador Almir Vieira está ausente, o vereador Marcelo pode ocupar o tempo de 5 minutos. À tribuna, vereador. Muito boa noite a todos, presidente Ito, todos os presidentes aqui da Associação de Moradores, representando a comunidade. Uma satisfação poder estar aqui nessa noite. Essa sessão itinerante, ela é reflexo de um trabalho dessa mesa diretora, principalmente de aproximar o legislativo da comunidade. Nós precisamos, de fato, disso, e hoje aqui nós recebemos as demandas de vocês, e, na realidade, não é muito diferente do que a gente vivencia em outros bairros. Todos têm as suas necessidades. Aqui nós temos questões pontuais que precisam da nossa atenção. O vereador Ito tem colocado isso com propriedade. Normalmente, quando nós vamos até os bairros, os encaminhamentos são feitos por todos os vereadores para que a gente, de fato, possa buscar, junto do Executivo, algumas alternativas. E muitas delas, obviamente, passam por necessidade de recursos financeiros. E aí também todos nós, junto com as nossas bancadas, no caso aqui o PP, o vereador Almir não pôde estar presente, mas nós temos buscado, principalmente junto ao senador Amin, recursos aqui para a nossa cidade, para as mais diversas áreas, saúde, educação, infraestrutura. De fato, nós precisamos melhorar a participação. E a gente sabe, trouxe aqui o Tarcísio uma lembrança importante, nós tínhamos no passado realmente, na própria grade curricular, a importância da discussão de nós, enquanto sociedade, como conviver e como trabalhar isso junto com os 3 poderes da nossa democracia. Infelizmente, nós, de fato, sentimos esse distanciamento, e, muito infelizmente, acontece por exemplos que não refletem a realidade. Nós somos, de fato, um espelho da nossa sociedade, e assim como no nosso meio, hoje representado aqui pelos presidentes da Associação de Moradores, a grande maioria absoluta das pessoas que vivem na nossa sociedade são pessoas do bem, são pessoas bem intencionadas e que querem o melhor para todo mundo. Assim é no Legislativo. Eu aqui, como testemunho, trago o empenho e a dedicação dos nossos colegas vereadores em buscar soluções alternativas para a nossa cidade, para os nossos bairros. Não é fácil, nós sabemos disso, mas temos procurado fazer o nosso trabalho. E hoje nós saímos daqui com algumas reivindicações. Sabemos que é difícil
né? Vamos ter os pés no chão, atender todas essas demandas. Mas algumas, de fato, não são tão difíceis de levar à frente, Giovanni. E nós vamos buscar isso junto ao Executivo, somado ao esforço de todos vocês. O Paulo aqui conversava com ele antes de iniciar a sessão, e muitas vezes falta, Giovanni, aquilo que tu faz com bastante empenho, é realmente buscar esse apoio, é ter essa ponte com o Executivo, porque algumas situações nem chegam lá, né? E, às vezes, o Paulo trouxe aqui o exemplo com relação à travessia ali da Pinguela, enquanto um encontro casual, inclusive, numa outra situação, ele apresentou a demanda ao secretário e conseguiu trazer a solução para aquele ponto ali. Então, fica aqui o nosso compromisso, agradecer a todos vocês, agradecer ao Wellington também aqui, cedeu o espaço, e dizer que vocês podem contar conosco lá. Vamos buscar, dentro de todas essas reivindicações, procurei anotar ali algumas questões que a gente pode, através dos nossos representantes, buscar recursos para tentar melhorar aqui e minimizar o impacto de algumas situações que envolvem a comunidade de vocês. Aqui, por exemplo, a dona... Desculpa, esqueceu. Dona Menina trouxe uma situação que, a princípio, não é complexa de se resolver, né? E que, de fato, é importante. Temos aqui uma praça que foi entregue aqui no bairro, mas um detalhe pequeno está colocando em risco as nossas crianças. Eu tenho certeza que a gente consegue, num esforço conjunto aqui, solucionar esse problema. E outros tantos. Então, mais uma vez, aqui fica o meu agradecimento. Quero, mais uma vez, também reforçar aqui, dar os parabéns a todos que se dispuseram a estar aqui nessa noite. E vocês podem contar, com certeza, com o apoio da Câmara de Vereadores, na figura do nosso presidente e de todos os vereadores do nosso Legislativo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo Lazzarin, representando o bloco do PP. Também gostaria de agradecer a presença, sempre tem nos acompanhado, do ex-vereador Arnaldo Zimmermann. Seja bem-vindo a esta Casa Legislativa. Nesse momento, bloco do PT, chama o vereador Jean Volpato, vice-líder, com tempo de até 3 minutos. Boa noite a todas e todos. Em nome do nosso presidente da Casa, vereador Ito, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Em nome do nosso querido Giovanni Vitória, cumprimentar todos os moradores hoje aqui presentes. Essa audiência pública que a gente debate, o bairro Bom Retiro, Centro, Jardim Blumenau, Ribeirão Fresco. Eu moro aqui no bairro vizinho, no Valparaíso, e sempre tenho dito, a gente tem 35 bairros aqui na nossa cidade, mas temos 15 vereadores, por isso que eu me sinto vereador de todos os bairros da cidade, sou vereador de todos os bairros da cidade, a gente está debatendo todas as políticas públicas. E falo isso e quero aqui agradecer também ao Wellington Massal, porque tem um ditado que diz que quem abre a casa, abre o coração. Eu sou jornalista, e quando a gente está num espaço, sobretudo uma empresa que constrói softwares, constrói tecnologia, a gente também está construindo a aproximação da política pública com as pessoas. Eu confesso para vocês que eu não entendo ainda, em pleno século XXI, terceira década quase do século, por que a gente ainda tem que bater carimbo lá na prefeitura para resolver algum problema da nossa rua, resolver algum problema da nossa comunidade, resolver algum problema da nossa sociedade. As tecnologias, vou confessar para vocês, faz muito tempo que eu não sei nem o que é um banco, porque eu resolvo tudo aqui no meu celular, na ponta. É claro que tem pessoas que, né, não têm ainda a proximidade com a tecnologia, mas também faz parte da política pública aproximar. E hoje eu vi e ouvi aqui vários depoimentos, várias falas da comunidade, e aí também uma outra angústia que eu sempre tenho, que no meu primeiro dia de mandato, eu fiz questão de levar todos os nossos assessores do nosso gabinete para o morro, vereador Adriano, lá da Dona Edith, para dizer assim, ó, aqui é Blumenau, aqui é a nossa cidade. Eu falo isso porque uma vez por semana a gente fecha o nosso gabinete e participa faz o gabinete no bairro, em algum bairro da nossa cidade, pelo menos uma vez por semana, porque quem de fato conhece a realidade, senhoras e senhores vereadores, comunidade presente, quem sabe as dificuldades aqui dessa região, não é os políticos lá em 4
4 porta fechada, não é aqueles que estão embaixo do ar-condicionado, mas quem sabe a dificuldade da região é, de fato, quem vive a nossa região. Quem sabe a prioridade do povo é quem vive rotineiramente as dificuldades. E é por isso também que essas sessões itinerantes é tão importante, porque a gente está ouvindo. E uma sessão itinerante quer dizer aquilo que se fala no parlamento, que é do parlo, né, da gente falar, mas também é de ouvir, é do áudio, é o de ouvir, porque a gente só vai conseguir encontrar soluções efetivas para os problemas reais da nossa comunidade se a gente tiver a capacidade, meu professor Arnaldo, é aquilo que eu digo que é mais desafiador de qualquer político, porque a gente está cheio de técnico na nossa sociedade, está cheio de técnico de dizer aquilo que é solução para tudo, mas poucas vezes a gente tem a capacidade de parar para ouvir. E esse é o principal desafio nosso, é poder parar e ouvir quais são os desafios. E aqui se falou, o nosso querido morador aqui disse, olha, aqui ia ser tão bom se tivesse arborização, quanto ia ser contemplativo, e às vezes a gente está falando de grandes obras da infraestrutura e muitas vezes algo simples, que é chegar no posto de saúde e ter um médico para atender, é poder caminhar, poder ter a ciclofaixa, a ciclovia, sem ter o medo de ser atropelado. Essa região que vive e que convive rotineiramente com o desafio da mobilidade urbana, a cidade está parada, e também porque aqui é o corredor para diversos outros grandes bairros, como Grande Garcia, Grande Velha, e essa é uma realidade aqui da região. Então, é preciso, sobretudo, ouvir. Eu falo isso porque eu estou colocando o nosso gabinete à disposição, esse é o mandato de vocês, é o gabinete de vocês, sem nenhum tipo de preconceito partidário, ideológico, porque isso aí, a disputa a gente se faz na eleição, e quando ganha um mandato, a gente ganha um mandato para melhorar a nossa cidade. Tenho 33 anos, moro aqui na nossa cidade, nasci aqui em Blumenau, eu sei bem quais são as dificuldades da nossa sociedade, e é para isso que eu vim para a política, para mudar a nossa cidade. Então, obrigado, conte conosco lá no gabinete, nesse espaço institucionalizado. Obrigado. Obrigado, vereador Jean Volpato. Nesse momento, Adriano Pereira, líder do bloco, com tempo de até 3 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui a mesa diretora, colegas vereadores que nos acompanham através da TVL, da internet, principalmente a comunidade, as pessoas aqui desses bairros que vieram aqui participar conosco dessa sessão itinerante, a imprensa, enfim, né, as lideranças comunitárias e aqueles que aqui também colocaram as suas reivindicações, vieram aqui nesta tribuna ter essa oportunidade de colocar as reivindicações e até alguns apontamentos importantes aqui, para que nós, como vereadores, possamos, através do Legislativo, também fazer os encaminhamentos. Então, a gente, obviamente, que veio aqui, como bem falou meu colega vereador João Volpato, ouvir, anotar as reivindicações aqui, algumas já de nosso conhecimento, outras não ainda, mas, enfim, e poder estar encaminhando ao Executivo, às secretarias. Lamentar, mais uma vez, a ausência do prefeito nessas oportunidades que a gente tem, né? Nenhuma sessão itinerante o prefeito se fez presente, a vice-prefeita também não, os secretários também não. Por que não o prefeito participar das sessões itinerantes junto com os seus secretários, ou mandar pelo menos o representante, o seu chefe de gabinete, podia estar aqui? Mas, enfim, eu vou sempre fazer esse apontamento, porque eu gostaria que, nessas oportunidades, também o Executivo pudesse estar aqui com o Legislativo, ouvindo aquilo que vocês vieram colocar aqui. Imagina que importante e que oportunidade perde o nosso, né, representante do Executivo de estar aqui conosco. Falar dos recursos que a gente tem trazido também, aqui nessa região não diferente, através da nossa deputada federal Ana Paula, e eu falo dessa região porque a Renal Vida, por exemplo, está aqui, e a deputada Ana Paula é a deputada que mais trouxe e está trazendo recursos para essa instituição importante que atende à saúde. Não diferente, o Hospital Santa Isabel está aqui nessa região, também tem trazido recursos importantes para o Hospital Santa Isabel aqui, como também para o Santo Antônio, Misericórdia, enfim, para inúmeras ações aqui do nosso município. Aqui foi trazido pela moradora ali da Rua Teresina, né, algo que o vereador Marcelo também falou, é algo tão pequeno, né, que precisa ser resolvido. Esperamos que a gente possa, através da Câmara de Vereadores, fazer com que essas pequenas reivindicações sejam atendidas, porque seria lamentável a gente fazer essas sessões itinerantes. Eu sempre falo,
essas sessões itinerantes ela tem que trazer resultado também. A gente não pode ficar fazendo sessão itinerante nos bairros, levando expectativa de que estamos ouvindo, de que vamos correr atrás de resultado, e depois passar ali uma semana, 2 semanas, um mês, e não acontecer nada daquilo que vocês trouxeram para a gente. Isso seria lamentável, e eu sou bem crítico nessa questão. A gente vai ter que, sim, fazer os encaminhamentos para que o mínimo daquilo que foi trazido para a gente possa depois também trazer de resultados. Aqui, acho que não teve, até pela distância um pouco bem afastado aqui, mas está incluído nessa sessão itinerante a região do Ribeirão Fresco. Não sei se veio algum morador daquela região, mas, já que ela está incluída, eu não posso deixar de falar daquela região também. Né? Aqui já se colocou as demandas dessa região, com exceção do Ribeirão Fresco, que também foi colocado nessa sessão itinerante. Pensa numa comunidade abandonada, tão pertinha do centro, faz ligação com Gaspar, no Morro da Garuva, e ainda não tem pavimentação. Aquele povo sofre com a lama, com a poeira, com os buracos. Aquele povo, aquela comunidade carente, né, com dificuldades, sem saneamento básico, acesso à água tratada, muitas residências que lá residem, a energia elétrica, enfim, com rabichos, toda uma situação terrível que tem lá, e a regularização fundiária que não anda. Nós temos sido muito críticos nessa questão das ruas de placa amarela, da regularização fundiária, e lá se colocou, ano passado, uma placa, lá no Morro da Garuva, regularização fundiária, tal, e até agora não foi entregue uma escritura. Nós estamos, vereador Jean Volpato, cobrando muito essa questão também. Como faz parte dessa sessão itinerante, eu não podia deixar de falar, embora os moradores não puderam aqui estar presentes, nós estamos falando por eles lá também. Enfim, fazer o convite, amanhã, né, importante entrega do complexo do Baden-Furt, quem puder estar presente conosco, estaremos lá a partir das 10 horas, com o ministro dos Transportes, lá no complexo do Baden-Furt, entregando aquela obra tão esperada, tão importante para Blumenau, para o Vale do Itajaí, para o nosso Estado, com certeza, para a economia, para a mobilidade urbana, né, de toda a nossa região. Amanhã fica o convite para quem quiser e puder estar conosco, amanhã, lá no complexo do Baden-Furt. Conte com a gente, nosso gabinete está à disposição, lá na Câmara de Vereadores, no primeiro andar, sala 110, sempre à disposição para ouvir a comunidade, para ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Repito, e faça a sugestão aqui, presidente, colegas vereadores, vamos pedir para que o prefeito, não sei quantas ainda vamos ter no restante deste ano, né, busque participar, ou mande seu representante, mande o chefe do seu gabinete, né, a vice-prefeito, os secretários. Hoje eu acho que não vi nenhum secretário aqui de obras, de saúde, de educação, não vi nenhum secretário aqui. Lamentável, a gente vai cobrar isso também. É o respeito nos vereadores e respeito com a comunidade que veio aqui fazer as reivindicações. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano Pereira. Só lembramos que, no início da sua fala, na última sessão, o relator que não tinha ninguém, mas tinha o secretário Robson, da FAEMA, e tinha 3 diretores presentes na última sessão. Nós também fizemos um encaminhamento para todos os secretários, até inclusive essa semana sentei com o prefeito também, para que possa realmente eles estarem presentes nessas sessões itinerantes. E também, vereador, todos os encaminhamentos que é feito, coletado nas sessões, a gente tem, boa parte, tentado, dentro da legalidade, resolver. Não é que não tem validade a sessão, sim, é feito o encaminhamento. Tem que ser justo, porque vai adiante e encaminhado. Algumas coisas não consegue resolver, mas boa parte é resolvido e dado o retorno. Pelo menos esse ano, no nosso mandato como presidente, isso tem acontecido. Dando sequência, na noite de hoje, somos bloco PL Novo, Podemos, Republicano, União Brasil, PSD. Chamo o vereador Gilson de Souza, do União Brasil, com tempo de até 3 minutos. Boa noite a todos e a todas. Eu, ouvindo aqui algumas reflexões dos nossos moradores, eu realmente pensei um pouquinho em algumas situações em que nós, enquanto vereadores, e eu posso afirmar ser vereador dos 35 bairros, até porque eu não tive voto num bairro específico, eu tive espalhado pelos 35 bairros. E aqui a gente recebe demandas, e o que me incomoda, ouvindo aqui os vereadores, o Giovanni, que é presidente dos moradores, tem um contato diretamente comigo enquanto vereadores, manda diversas demandas, inclusive recentemente a questão da telefonia móvel aqui, o quanto que é difícil, e nós apresentamos a sua demanda logo em seguida na comissão de telefonia que a gente tem aqui, que é presidida pelo vereador Adriano, cobrando das operadoras a melhoria, enfim, entre outros assuntos que foram levantados aqui pelo Giovanni. Eu,
dona Lenira Alves, eu recebi recentemente o vídeo das crianças se aventurando naquela pracinha, e eu, como pai, fiquei assustado. Isso me incomoda, porque é uma coisa simples de ser resolvida. E não só isso, o Paulo aqui foi muito feliz na sua fala com relação aos alagamentos. Eu, enquanto professor, recebo vários vídeos nas trovoadas de verão dos meus colegas professores, amigos que moram em torno, e essas soluções simples, que muitas vezes são trazidas pelos moradores e são ignoradas por alguns técnicos, por algumas pessoas que estão da prefeitura. Eu, em certa vez, falei na tribuna, e parece que quando a gente fala em tribuna eles ficam irritados, mas eu chamei de ditadura dos pequenos poderes, porque eles sentam nessa arrogância de não ouvir a comunidade de algo tão simples. E o pior, vereador Bruno Wynne, nós estávamos até comentando, o pior é, além de não ouvir a solução por parte dos moradores, ainda, quando os moradores tentam fazer, a prefeitura vai lá e ainda notifica. Isso é algo absurdo e é algo que nos incomoda. Por que eu falo isso? Porque nós, enquanto vereadores, nós somos, sim, a caixa de ressonância da sociedade. Muitos pedidos desses que foram feitos agora também são feitos diretamente por nós, e nós continuamos sempre cobrando do Executivo, cobrando soluções que muitas vezes nos irritam, porque basta teimosia de não ouvir a comunidade. Por isso que é importante, vereador Ito, esse momento, como disse o senhor Paulo, como disse outras pessoas, ouvir a comunidade, estar mais próximo. Mas só ouvir não adianta. Nós temos que realmente trazer soluções, ou, pelo menos, não atrapalhar quem quer solucionar esse problema. Então, fico aqui a minha indignação, juntamente com os senhores, porque, como eu disse, os problemas que os senhores trazem aqui são problemas que a gente já vem recorrentemente. Eu, que sou vereador agora de 3º mandato, a gente escuta, tenta levar para solucionar juntamente com a prefeitura, e há uma morosidade, há uma dificuldade, muitas vezes até uma arrogância de não ouvir a comunidade querer resolver. Então, isso realmente precisa, essa união, e nós, aqui, enquanto vereadores, nos unirmos com os senhores que são lideranças, com os senhores que são moradores, para cobrar uma celeridade por parte do Executivo. Esse grupo que está assumindo agora a prefeitura, está há 6 meses, acho que está na hora de começar a entender um pouco mais e fazer diferente do que fez as gestões passadas, e começar a vir mais para próximo da comunidade, ouvir a comunidade e trazer, junto com a comunidade, soluções que muitas vezes são simples, como uma reforma numa pracinha, que é simples de resolver, é simples. A questão também ali, como foi trazido do senhor Paulo, é muito simples essa solução, mas precisa deixar de ser arrogante, precisa ouvir a comunidade, ouvir as soluções e, junto com a Câmara de Vereadores, trazer as soluções necessárias para a nossa comunidade. Então, contem comigo, estou aqui à disposição para sempre ajudar a nossa comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador Gilson de Souza. Nesse momento, chamo o vereador Bruno Wynne, do Novo, com um tempo de até 3 minutos. Ele mesmo vai controlar o tempo dele. Estava fiscalizando os demais. Fiscalizando aqui. Quando começar a falar, vou apertar. Boa tarde, boa noite, presidente, comunidade que nos acompanha, tanto aqui quanto pelas redes sociais. O tempo é curto, são vários assuntos aqui da região. Vou tentar focar na drenagem, na pavimentação. Primeiro, com relação a algumas das demandas que o Giovani trouxe aqui, principalmente da rua Recife, já tinha conversado, inclusive, no início aqui, antes da sessão. Alguns moradores me procuraram, o Rudinico, César Leite, acabaram não vindo hoje, mas é um processo que a prefeitura já tinha prometido que a licitação sairia no primeiro semestre e não aconteceu. Essa semana, o processo de licitação estava na Secretaria de Administração, voltou para a Secretaria de Obras por problemas jurídicos. Estive hoje em contato para saber que problemas seriam, aparentemente são fáceis de resolver. Deve voltar para a Secretaria de Administração ainda essa semana ou na semana que vem, para daí sim dar início no processo de licitação. Se caso não houver nenhuma empresa que venha impedir e tudo corra bem, para ainda esse ano acontecer esse processo. Mas você já está atrasado, né, para terminar a rua Recife, né, porque tem a parte final lá para fazer. Inclusive, com aquela parte que já está pronta, também recebi uma pequena demanda, que era a questão das lojotas que estavam soltando e vindo para a rua principal. Uma coisa simples, né? Só ali colocar alguma coisa para conter, para as lojotas não saírem.
demorou-se bastante, porque, como era uma obra de uma empresa que desistiu, se a secretaria fosse ali e consertasse, poderia o Ministério Público dizer, ué, vocês estão pagando 2 vezes pela mesma coisa, vocês pagaram pela licitação, pagaram pela empresa que largou e depois usaram dinheiro público novamente. Então, teve que fazer um novo processo, mais um processo jurídico, passou por 2 secretarias para ter autorização de só passar ali um reforço para segurar as lajotas. Infelizmente, essa é a burocracia e por isso que as coisas demoram tanto. Essa questão da Rua Recife, eu estou semana, junto com o secretário, com o Dirk, junto agora com o Fernando Marcelino, que trocou, né, secretário de administração, cobrando para que a coisa ande e não fique parado. Com relação à drenagem, até o Paulo, né, que foi que colocou aqui para a gente, é um tema do nosso gabinete desde o começo. Começou pela parte da legislação, que é a lei do QDS, a cota de drenagem sustentável, que a gente precisava resolver isso na nossa cidade. Começou por outros motivos, questão de tempo no alvará de construção, né, para você demora demais aqui em Blumenau para conseguir, e acabou que a gente foi indo mais a fundo na questão da drenagem. Hoje, Blumenau tem uma diretoria de drenagem, pessoas extremamente competentes lá, e estão fazendo um mapeamento de toda a drenagem da cidade. Isso demora, né? O servidor hoje, que está lá, o Bedusque, extremamente capacitado, vai levar um tempo, mas é extremamente importante. Começaram pela região da Vila Nova, né? Estão vindo para cá, para ter isso tudo bem mapeado. Se não me engano, o primeiro mapeamento, que é o mais antigo, tinha 4 ou 5 informações. Hoje são 64 informações se colocado no cadastro para saber o que está passando ali embaixo, o cano, para ter um registro disso. Então, aos poucos, essa questão da drenagem está evoluindo. E vale lembrar que em muitos lugares a gente tem a obra, que é o mais caro, né, fazer a tubulação, mas não tem a manutenção, que daí é a questão dos caminhões Volman, que é uma questão também que a gente tem cobrado lá na Câmara de Vereadores. Blumenau já teve 4, hoje tem 1 ou 2 em funcionamento, é muito pouco, caminhão de hidrojateamento. Então, muitos lugares tem lá a galeria, tem a tubulação, mas está sedimentado. E, para finalizar, e aproveitando que estamos aqui numa empresa de tecnologia, junto com o vereador Flavinho, fizemos um anteprojeto, entregamos para o prefeito, também no primeiro semestre, com um Blumenau sem papel. Porque também não dá para a gente ficar numa cidade aí de tecnologia assinando papel o tempo inteiro. A prefeitura é papel para um lado, é papel do outro. Quem for lá vai ver que do elevador ali da prefeitura vai sair um carrinho de papel, que já teve essa cena, né? Sai um carrinho de mercado de papel que vai para um carro e esse carro vai levar o papel para as secretarias. Inclusive, o que a gente recebe lá na Câmara de Vereadores é um papel, é um arquivo digitalizado, ou seja, imprimiram lá e manda para a Câmara de Vereadores digitalizado, algo que a gente não consegue nem dar um Ctrl F lá para ler, para ver o que está acontecendo. A gente tem um processo digitalizado na Câmara e depois a gente manda para a Prefeitura e eles vão lá e imprimem tudo de novo. Enfim, é muita coisa, pouco tempo, mas o gabinete está à disposição. É para ler tudo, tá certo. A gente está à disposição para qualquer demanda, não só aqui do bairro, mas para a cidade inteira. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bruno Vim. Nesse momento, chamo o vereador Jovino Cardoso Neto, PL, com tempo de até 3 minutos. Boa noite, senhor presidente, comunidade, os representantes de associações de moradores. Vejo esse momento aqui um momento importante para falar das conquistas que nós tivemos no Bom Retiro, bairro Centro, Ribeirão Fresco e Jardim Blumenau. Falar do Bom Retiro sem lembrar da Hering não é conhecer a cidade. Eu tive o privilégio de trabalhar na Hering, de ser um dos colaboradores, e a Hering tem um papel fundamental na minha vida também, na cidade de Blumenau como um todo. Quero falar aqui das pavimentações, reperfilagens concluídas na nossa região, nesses bairros que nós estamos aqui também mencionando nessa noite. Alameda Rio Branco, Hermann Ruscher, Rua São José, Rua 7 de Setembro e Rua Paulo Zimmermann. Pavimentações e reperfilagem em andamento da Rua Recife, que é fundamental também para trazer qualidade de vida para essa comunidade. Pontes, Ponte Egostein, Rua 7 de Setembro, Rua Paraíba, reforma da Ponte Desembargador Pedro Silva, no centro histórico da nossa cidade, a nova ponte ao lado do centro histórico, revitalização da Ponte dos Arcos,
e revitalização da rua Kurt Ehring, também importante aí para a nossa região central. A troca da iluminação da Rua 15, que é fundamental para trazer mais segurança para a nossa gente. A nova rotatória da Hermann Ruscher, que trouxe também segurança e mobilidade urbana, acesso à Ponte do Meirello, a urbanização da margem esquerda e também a urbanização da Prainha, que vai, sem dúvida, viabilizar aí uma valorização da área central e turismo da nossa cidade. Projetos prontos, passagem da Avenida Martin Luther e reforma da Ponte de Ferro, também importante para a cidade, reforma e ponte da Adolfo Konder e passagem inferior. Praças, Praça da Unifique, importante ali, revitalizou também a área central da cidade, Praça Doutor Blumenau, Rosenplatz, Praça do Remador, reforma da Fonte Luminosa e a nova Praça do Ribeirão Fresco, como é conhecido, ali do Colégio Adventista. Então, acho que é fundamental mencionar essas obras que nós temos aí na cidade de Blumenau. E quero deixar aqui uma fala muito importante. Eu vim de associações de moradores, de 5 associações. É fundamental nós conhecermos os nossos 35 bairros, ouvir as pessoas. E aqui, lembrando um pouco do passado, lembrei do orçamento participativo. Nada melhor do que ir para os bairros, para as nossas vilas, para as nossas comunidades, para as nossas periferias, conhecer a realidade de cada bairro. E ali as decisões têm que ser tomadas pelo grupo de pessoas que vivem os 35 bairros da cidade. Porque você e eu, quando vivemos as nossas comunidades, sabemos das demandas que tem em cada bairro. Alguns têm a questão do sistema viário, habitação, outros é a questão da educação, sistema até mesmo de segurança, então é fundamental. Eu acho que isso é importante para a cidade. E aqui também não poderia deixar de agradecer, a todas as empresas que fazem parte dessa história da nossa cidade. Bom Retiro, Ehring e as empresas que aqui estão e continuam somando com a economia do nosso município, do nosso estado e da União. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jovino Cardoso Neto. Nesse momento eu passo a palavra ao vereador Bruno I, para que eu possa fazer uso da tribuna. Agora convido para fazer uso da palavra vereador Ailton de Souza Ito, presidente da Casa. Cumprimentando o vereador Bruno Vim, eu cumprimento os demais vereadores aqui presentes na noite de hoje, cumprimentando o meu querido amigo ex-vereador João Beltrame, cumprimento todos os presentes aqui na noite de hoje. Bem, gente, eu fico feliz em poder atender o pedido do Giovanni Vitória, que quando a gente tinha feito uma sessão itinerante lá no Garcia, o Giovanni questionou bastante, poxa, faz aqui na nossa região, no Bom Retiro. Eu vi a nossa comunidade, daí eu disse, Giovanni, nós já tínhamos marcado lá no Garcia, vamos avaliar a possibilidade. E a gente tinha a sequência, seria no SESI, que fizemos no último ano no SESI, para abranger a região da Ponta Aguda, e resolvemos trazer aqui para atender as demandas da sua comunidade. Então, parabéns por ter reivindicado, atendemos a sua demanda e de toda a comunidade. Agradecer Everton e Wellington, Marçal, SCI Sistema Contábil, obrigado de coração por abrir esse espaço, abrir as portas, para que a gente possa ouvir toda a comunidade. Importante que a própria comunidade questionava bastante, nós, vereadores, que não conseguia ir às terça e quinta-feira, às 3 da tarde, lá na Câmara, porque estava no horário de serviço. Daí não tinha como sair para ir lá. O estacionamento ali também é bastante complicado para conseguir estacionar. E a gente, diante disso, começamos a fazer as sessões itinerantes, indo até o encontro da comunidade,
Tem encontro. Em alguns locais a gente vai, infelizmente a comunidade não prestigia, não participa, e depois, quando alguém publica alguma coisa, vai lá na internet e malha o sarrafo nos vereadores. Tá? A hora deles virem aqui prestigiar, acompanhar, usar a palavra, que é o direito deles, reivindicando, eles não fazem. Mas o vereador coloca alguma coisa em outro bairro, vai lá, e o meu bairro está abandonado, ninguém aparece aqui. Então, a gente atendeu a demanda da comunidade, indo ao encontro da comunidade. E aqui hoje, as demandas que foram encaminhadas, a gente com certeza vai sim encaminhar todas as demandas adiante e vamos dar o retorno para quem deixou o telefone ali nas indicações. Então, vamos cobrar do Executivo, sim. Eu tenho cobrado constante que o Executivo mande secretários, diretores das pastas principais para atender já as demandas e conversar até com o próprio morador, que já sabe do problema, para que depois não precise voltar numa outra oportunidade. Então, isso sim, vamos cobrar do Executivo. Na próxima, que será lá na região da Satutiva, eu tenho certeza que eles também vão ter que instalar, que lá eu também vou estar cobrando a presença deles. E dizer que aqui no bairro Bom Retiro, eu, mesmo não sendo deputado, não sendo senador, mas também trouxe uma fatia de recurso para cá, quando, ora, senador Jorginho Melo, pude entregar com o senador aqui na Renal Vida R$1 milhão, R$1 milhão também no Hospital Santa Isabel, entregamos junto com o senador, e a luta da Rua Recife. Rua Recife, parabenizando o Giovani Vitória, que ele me entregou um projetinho pronto da rua, no meu gabinete, e eu disse, Giovani, temos que buscar dos deputados. E encaminhamos para o deputado Ivan, ele também encaminhou e esse recurso veio. Infelizmente, a empresa que estava fazendo a obra, para mim, é uma vergonha. Até acho que tem que começar a punir essas empresas, eu sei que tem que ser uma lei federal, referente a isso. Participou da licitação, não tem capacidade, não concluiu a obra fora, não participa no estado inteirinho, mais nenhuma obra. Por quê? Eles abaixam o preço, ganham a obra, não tem estrutura, não tem nada, e quem é prejudicado é a população. E ali, o Venâncio também cobra bastante essa obra que mora naquela localidade, é algo que temos que pensar para o futuro, lá na frente tentar mudar também essa lei de licitação. E dizer, gente, muito feliz por estar aqui, sou vereador dos 35 bairros também, tá? E hoje aqui tem o assessor do deputado. É importante essas horas vocês também cobrar do deputado estadual, federal, senador, governador, cobrem. 16,5 milhões de emenda do deputado estadual, mais 5 de bancada, 21 milhões. 37 milhões de emenda de deputado federal, mais 20 de bancada, dá quase 60 milhões de reais. E nós todos aqui, nós representamos deputado estadual, deputado federal, senador, governador, próprio presidente, temos representante aqui, cobrem. Ano que vem é o ano de política. Esse ano, até novembro, dezembro, é o ano de vocês bater na porta dos deputados, dinheiro para Blumenau, para outras ruas aqui do Bom Retiro, dinheiro para todos os bairros. Cobre dos deputados, porque daí ano que vem é a eleição. Se não botou no orçamento agora em novembro, dezembro, ano que vem não vai botar. Aí, se ele vir aqui pedir voto para vocês, aí sim, com certeza. Se botou dinheiro, bata um palmo para ele, receba de braços abertos. Se não botou dinheiro, manda buscar voto em outro lugar. Tem que ser dessa maneira que política tem que cobrar. Esse dinheiro dessas emendas são dinheiro dos impostos de vocês, que tem que votar para a região de vocês. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço aqui. SCI Contábil, obrigado por você estar aqui presente. Conte com a gente. Todas as demandas serão encaminhadas, sim, adiante. E vamos cobrar do Executivo a conclusão delas. Boa noite. Devolvo a palavra ao vereador Ito. Obrigado, vereador Bruno Vim. Nesse momento, encerrando os inscritos da noite de hoje, o vereador Flávio Linhares, o Flavinho, líder do governo, com tempo de até 3 minutos. Tem que baixar um pouquinho, só mais baixinho que os outros. Bom, estamos aqui. Quero cumprimentar primeiro os meus colegas vereadores, o nosso presidente Ito, Bruno Win, Jean Volpato, professor Gilson, Adriano Pereira. Cumprimentar também o seu Wellington Marçal, agradecer por ceder o espaço para a gente. Giovani Vitória, pela sua contribuição, a Lenir Alves, o Paulo Mundit, também o Tarcísio Luiz Curbani. A primeira manifestação foi na questão da tecnologia. E temos uma grande notícia, né? Blumenau terá um investimento de mais de 60 milhões do governador Jorginho Melo na área de tecnologia para a criação do nosso Distrito de Inovação de Blumenau. Isso
é dinheiro do pagador de imposto, dinheiro do povo catarinense voltando para cá. Né? Temos a garantia de quando nós pagamos o imposto estadual, esse dinheiro retorna, principalmente para Blumenau, com muito carinho, com muito apreço do nosso governador Jorginho Mello. Diferente quando é impostos federais, infelizmente. Também foi a questão aqui das bocas de lobo, vazão, a questão da drenagem. Tenho conversado muito com os meus colegas, principalmente com o vereador Bruno Win, do Novo, em que pese não seja da base governista, né, mas a gente sempre pauta as nossas ações e decisões naquilo que é melhor para vocês, porque a gente pensa e constrói políticas públicas para a população de Blumenau. Eu vi aqui a Lenir Alves falou sobre a questão da praça, ali no início da Rua Terezinha, também vou verificar essa situação. Acredito que os demais vereadores vão somar coro comigo e vamos resolver essa demanda. Esse é o nosso trabalho. A gente ouve, foi a primeira vez que eu ouvi. Agora a gente tem o dever de ir atrás dessa demanda, assim como várias outras demandas são atendidas. Também tivemos aqui o vereador Giovino Cardoso, que teve que sair antes do final dessa sessão, né, mas ele também elencou muitas obras, afirmando que, diferente de... como também o próprio Paulo Mundi te falou aqui, não é somente pedir, a gente também tem que reconhecer aquilo que já foi feito e aquilo que está andando na nossa cidade. Destaco também, estava na reunião da COP, hoje, da COP ali, quando teve a apresentação do grande empreendimento que teremos ali, onde é o Clube Náutico. Vai ter um grande empreendimento ali que vai fomentar a região, Blumenau como um todo, né, uma região turística, né, o início a chegada da nossa cidade, onde chegaram os nossos imigrantes, que é uma cidade, diga-se de passagem, construída por pessoas que vieram de fora e que sempre são muito bem recebidas e bem acolhidas por todo o povo blumenauense, por toda a gestão municipal blumenauense e também por esses vereadores, né? Todos que querem construir e somar uma Blumenau melhor, estamos de braços abertos e estamos trabalhando para construir uma Blumenau do futuro. E uma Blumenau do futuro, ela encampa muito na questão da tecnologia, como foi elencado aqui. Porque fomentar a tecnologia, o trabalho na tecnologia, você não onera tanto, não tem a necessidade de tanta infraestrutura para aplicação e geração de novos empregos. Então, é esse o foco do governo Egídio Ferrari, né, dessa gestão municipal. Também outro projeto aqui que encampei junto com o vereador Bruno Win, Blumenau Sem Papel. O gabinete do prefeito, eu já visitei dos dois prefeitos, o da gestão anterior e da gestão atual, a diferença do papel ali na mesa é gritante. É difícil você achar uma caneta ali, porque agora está sendo implementado o Blumenau Sem Papel, que, além das questões ambientais, a própria questão da eficiência. Imagina se um papel de uma demanda dos senhores aqui se perde no meio do caminho, não vai ser atendida? Agora já o digital, isso é sanado, não temos esse problema. Temos a prefeitura nos bairros também, né, uma oportunidade que também vai abraçar essa região, como toda Blumenau. Nós somos vereadores de toda Blumenau. O prefeito Egídio Ferrari também é um prefeito de toda Blumenau. Em que pese não tem a gente aqui da gestão municipal, do executivo, tem eu. Eu sou representante do executivo dentro da Casa Legislativa, que é um poder autônomo também, né, que também cumpre com a harmonia entre os poderes, né? Eu também levo as demandas dos vereadores, a demanda que chega através do meu gabinete, a demanda que chega através de vocês. A gente tem esse papel fundamental, esse elo de comunicação com o Executivo. E é isso que eu quero comentar na data de hoje, parabenizar, principalmente os que vieram aqui fazer presentes, porque a política é isso. Se você não participa ativamente, você não será ouvido. Também elencar aqui uma fala do Tarcísio Luiz Curbani, né, sobre o jovem na política. Eu fui um jovem na política, né, e tive um amadurecimento tardio justamente por não falar isso já no ensino fundamental, por exemplo. O IPT, né, a Iniciação para o Trabalho, a Educação Moral e Cívica, Iniciação para a Política, são temas que têm que voltar para a nossa grade curricular,
mas isso não depende também de nós vereadores. Isso, infelizmente, tem que vir pelo Ministério da Educação, tem que vir pela uma luta dos nossos deputados federais, dos nossos senadores. Por isso é importante, também, além de ver a questão da nossa região, ver quais são as bandeiras e pautas que os nossos parlamentares que pleiteiam a um cargo maior, principalmente na esfera federal, o que eles defendem? Eles falam a nossa língua? Isso é importante também. E, claro, temos o dever de cobrar os recursos que são destinados a eles. Agora, mas não pode ser pautado unicamente o trabalho do deputado por isso. Tem que ser cobrado? Tem, concordo, mas não pautado por isso. Porque essa questão da iniciação para o trabalho, educação moral e cívica, iniciação para a política, são temáticas que são trabalhadas dentro do Congresso Nacional. Então, fica esse recado, agradeço novamente aí a paciência de todos ouvirem aqui a gente até o final. Eu sou sempre o último a falar, também sofro com isso, às vezes as pessoas não ficam até o final, mas agradeço de coração a presença de todos e que ficaram aqui até o final. Muito obrigado. Obrigado, nosso líder do governo, que a gente possa, junto, vereador Flavinho, cobrar sim do executivo, dos secretários, que eles possam atender todas as demandas de encaminhamento da comunidade. Nesse momento, encerrando os pronunciamentos, passamos o momento entregue de moções de louvor. Devolvo a palavra ao cerimonial. O Legislativo blumenauense abre esse espaço para a valorização de personalidades, de instituições e empresas que têm contribuído decisivamente com o engrandecimento de nossa cidade. Por isso, na noite de hoje, a Câmara Municipal de Blumenau fará a entrega de uma moção de louvor em reconhecimento da contribuição no desenvolvimento de Blumenau e na qualidade de vida de todos nós. Lembrando que a empresa homenageada foi escolhida pelo vereador proponente e aprovada pela maioria dos vereadores da Casa Legislativa. Daremos, então, início à homenagem da noite. O vereador Ailton de Souza Ito é autor da moção de louvor destinada à SCI Sistemas Contábeis, por se destacar com reconhecimento do mérito pela geração de empregos e por fomentar a economia no nosso município. Convidamos, então, o senhor Everton Marçal, sócio fundador da SCI Sistemas, para vir à frente e receber a moção de louvor. Fundada em 1991 e 100% brasileira, a SCI Sistemas Contábeis é referência na elaboração de softwares voltado ao segmento contábil. A SCI desenvolveu o primeiro sistema contábil Windows no Brasil em 1996 e também foi a primeira a lançar ferramentas web em 2005, que integram contadores e clientes de forma online, levando a era do autoatendimento contábil ao alcance de todos via robotização e inteligência artificial. Neste momento, devolvo a palavra ao presidente da Câmara de Blumenau, vereador Ailton de Souza Ito. Obrigado, mais uma vez, parabenizando o homenageado, merecedor, empresa que gera emprego, com certeza sempre terá meu apoio. Inclusive, recentemente, nós aprovamos, devido a uma denúncia que fiz lá atrás no Tribunal de Contas, referente à Lei 179, incentivos às empresas. Essa lei ela beneficia incentivo com aluguel, com isenção de IPTU, INSS, até próprio terreno para se instalar na nossa cidade. Essa Lei 179, fizemos agora uma emenda na lei, devido à denúncia, o Executivo encaminhou um projeto, fizemos uma emenda na lei que todo incentivo fiscal que fosse repassado em Blumenau para as empresas passasse pela votação dos vereadores. O prefeito sancionou a lei foi sancionada, então hoje a lei de incentivo 179, ela passa pela Câmara para aprovar
o repasse para as empresas, para que elas possam continuar gerando emprego e as empresas que realmente precisam de incentivo. Porque a Lei 179, quando eu fiz a denúncia, houve empresas que não teriam direito a esse incentivo e receberam mesmo assim. E assim vai facilitar para que a gente possa fiscalizar essas empresas e cada vez mais dar oportunidade de dar recurso para quem realmente gera emprego, que é o que a gente precisa na nossa cidade. Everton, parabéns mais uma vez, SCI Sistemas, com certeza a gente fica grato também por ter cedido aqui o espaço. Já aproveito a ocasião para convidar todos para a próxima sessão itinerante, que será no Clube de Caça e Tiro Esportivo Cultural União. Essa região das Tatutibas, que muito carinhosamente eu gosto de falar, porque, vereador Adriano Pereira, quem conheceu as Tatutibas e hoje vê a qualidade do que o povo recebeu de asfalto lá, vai ficar muito orgulhoso nesse dia. Será na Rua Augusto Viana, número 30, Topau Central, no dia 20 de agosto, com início às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão itinerante, agradecendo novamente a presença de todos. Obrigado e boa noite. Giovanni vai apresentar um vídeo agora aqui para a gente acompanhar esse vídeo e encerramos a sessão itinerante. Muito obrigado a todos.